Oi, pessoal incrível, tudo bem? Vamos para mais uma lição. E nessa lição de hoje eu vou falar sobre ansiedade. Pois é, você vai entender como a ansiedade funciona no seu cérebro. Eu vou te dizer também que a ansiedade é uma das coisas mais fáceis de você modificar em você. Como assim, Diogo? Algumas pessoas pensam que a ansiedade, ou acreditam que a ansiedade é a coisa mais difícil do mundo, porque a ansiedade é muito forte, porque a ansiedade vem quando ela não quer. Na verdade, é somente você entender a estrutura cerebral da ansiedade para que você consiga mudar ela com mais facilidade. E se você quer saber como é, fica comigo até o final. E olha só, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Outra coisa, vou deixar um link aqui embaixo para você ver uma aula completa sobre emoções programadas, ou seja, você vai entender como funcionam as emoções no seu cérebro e você vai aprofundar nesse assunto. Bom, primeiro você precisa entender o seguinte: você tem a ansiedade natural e tem aquela ansiedade exagerada. A ansiedade natural é aquela ansiedade que você tem, por exemplo, tem um voo para pegar ou tem um ônibus para pegar e, olha, eu tenho que ir logo porque senão eu vou me atrasar. Ele vai passar 10h30, já é 10h15, eu tenho que correr para pegar. Natural, você tem que ficar, aí você fica com medo de perder o ônibus ou perder o avião. Não, eu tenho que correr para pegar. Aí vou lá e pego, né? Ou vou correndo. Então eu fico com medo de perder. Ou tem uma festa para ir, eu estou atrasado, tem que chegar a tal horário, eu que vou organizar as coisas, aí tem que correr. Isso é ansiedade natural. Marquei o encontro, poxa, eu tenho que chegar logo, poxa, já estou atrasado, eu tenho que ir logo. Isso é ansiedade natural. O que é ansiedade exagerada? É quando você fica ansioso com alguma coisa que você fica exageradamente ansioso, sentindo palpitação no coração, o coração fica ofegante, não consegue ter controle, sente um incômodo no corpo e aquilo você não consegue controlar, você sente como se você fosse dominado completamente por aqueles sentimentos e aquela coisa no seu corpo. Você já deve saber como é, se você está assistindo essa aula aqui, porque você deve sentir ansiedade. Então, quando você tem esse exagero de ansiedade, isso é a ansiedade exagerada, isso não é normal. Isso não é normal. Então, ansiedade em pequenas quantidades é natural. Em grandes quantidades é exagero e você precisa tratar isso porque ela gera várias dificuldades, vários problemas. Não somente problemas em relacionamento, não somente problemas na sua área financeira, não somente problemas na sua saúde. Ela gera problema na sua vida inteira, tá certo? Então, é importante você entender melhor sobre isso. Agora vamos lá para o quadro para você entender como é que funciona? Vem cá. Normalmente, como é que funciona a ansiedade? A pessoa tem um pensamento negativo e aí ela pensa em algo sobre o futuro. E se der errado? E se não der certo? E se não for como eu quero? E se não for assim? E se? Então, ela fica e se? Ou seja, é um pensamento. É um pensamento de algo do futuro. Só que esse pensamento de algo do futuro, quando ela pensa naquilo, ela faz uma ligação neural com uma sensação de medo. Como é que funciona isso? Se eu já fiz uma aula falando sobre isso, né, sobre as emoções programadas, todas as emoções, todas as conexões neurais, ou seja, todos os neurônios que são ativados simultaneamente, eles se ligam entre si. Então imagina que aqui é o pensamento de algo do futuro negativo. E imagina que isso aqui é o medo. Mas você nunca pensou sobre aquilo antes. Mas aí você pensa naquele momento e ao mesmo tempo você sente medo. Ao mesmo tempo. Então você faz uma ligação neural, que é essa ligação aqui. E aí você pensa naquele tufo, ligar uma coisa com a outra. E aí você sente ansiedade. Você sente o quê? Medo de alguma coisa que vai acontecer no futuro, que não aconteceu, mas é somente imaginário. Então você sente aquele medo imaginário. E como sua mente, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir, nossa mente é inconsciente, tá? Inconsciente não sabe distinguir o que é verdade do que é imaginado, você vai ter a mesma sensação, como se isso estivesse acontecendo de ruim na realidade. E outra coisa, né? Você já deve saber que a maioria das coisas que você tem medo do futuro não acontece, não é verdade? A maioria não acontece. E você sente um medo que você chega na hora e fala, oxe, mas não aconteceu nada, saiu tudo bem, né? Mas mesmo assim você sente aquela ansiedade. E essa ansiedade que você sente, você pensa naquilo e você cria uma conexão neural com o medo. Aí fica ligado ao mesmo tempo. Pensou em algo no futuro, sentiu medo. Aí você faz isso uma vez. Aí você faz isso 2, 3, 4. Aí você vai fazendo toda vez essa ligação, cada vez ficando mais forte. Porque toda vez que você fizer essa ligação entre pensei algo do futuro com medo, você vai ficando cada vez mais ansiosa. Então,
todas essas conexões vai ficando cada vez mais forte. E aí, o seu cérebro vai entender o seguinte, olha só como ele faz. Bom, agora eu entendo. Toda vez que for alguma coisa do futuro, eu vou sentir medo. Por quê? Porque ele entende que você está fazendo isso para proteger você, para se proteger. Então ele vai fazer isso, automático. Você deixou programado no seu cérebro que toda vez que você pensar algo do futuro, você vai sentir medo. E aí tem a ansiedade generalizada, por exemplo, que a pessoa sente ansiedade o tempo inteiro, porque ela está com medo o tempo inteiro. O cérebro dela está o tempo todo vendo perigo em tudo. Ai, deixa eu chegar atrasada. Tô atrasado, tem que correr. Aí se as pessoas não gostarem, e se as pessoas não me criticarem, e será que esses caras que eu tô bem? Será que a mente fica 1000 por hora? Pensamentos de algo do futuro? Você viciou sua mente naquilo, e aí você fica o tempo todo sentindo medo, ansiedade exagerada, ansiedade. E aí você perde o controle. Por que você perde o controle? Porque as emoções elas sempre são mais fortes, né? O inconsciente ele é muito mais poderoso. E aí por quê? Porque ele tem que defender a sua vida. Eu falei sobre as emoções programadas. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui embaixo também no link aqui, para você entender por que o inconsciente faz isso, tá? Então as emoções programadas é o quê? É quando você programa uma emoção no seu cérebro que não era para ser natural, mas que você programa ela como se fosse algo natural para você. E o seu cérebro fica rodando aquilo o tempo inteiro, pensando que está te protegendo. Tá bom? Mas você pode mudar isso. Ok, mas como é que você faz para mudar isso? Você precisa fazer o seguinte. Isso são conexões neurais no seu cérebro, tá? Você não está condenado, eu vou falar direto isso. Você não está condenado a ser uma pessoa ansiosa, você não nasceu com excesso de ansiedade. Não. Você só aprendeu a ter isso, ser exageradamente ansiosa. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que ensinar seu cérebro a não ser. Você tem que parar de sentir essas emoções negativas quando pensar no futuro. Ou seja, se você para de sentir que pensar no futuro, ou seja, quando você pensar no futuro e você não sentir mais aquele medo exagerado, automaticamente você vai mostrar para o seu inconsciente, para o seu cérebro que, entendi agora. Então, quando eu penso em algo do futuro, não é para sentir aquele medo. Você tem que fazer o quê? Programar, fazer uma programação nova. Como, por exemplo, que é uma conexão neural nova. Aqui, ó, por exemplo, de ser tranquila. Quando eu pensar em alguma coisa do futuro, eu vou me sentir tranquila. E aí você para de usar essas conexões neurais aqui. E aí você vai usar o sistema do seu cérebro, o sistema cerebral natural, que é o sistema use ou perca. O sistema use ou perca é o sistema dos seus neurônios, onde os neurônios que não são utilizados por muito tempo, eles começam a ficar fracos. Eles vão ficando cada vez mais fracos, ao ponto que eles vão ser perdidos, vão ser eliminados pelo seu cérebro. O seu cérebro vai dizer assim, isso aqui não presta mais para mim, então não vou usar mais. Mas aí o outro que você está aqui utilizando agora vai ficando cada vez mais forte, que é esse aqui novo. Opa, quando eu pensar em uma coisa negativa, eu vou ficar tranquila. Vou ficar equilibrada, vou ficar calma. Quando eu pensar no futuro, eu vou ficar calma, vou ficar tranquila, vou agir com serenidade, vou ficar equilibrada. Porque você criou uma programação nova e aí você agora, pelo sistema use ou perca, você para de utilizar esse aqui. E aí não vai ter mais aquela ansiedade exagerada. Claro, isso tudo você precisa de um processo para fazer isso, é lógico, né? Não é uma coisa de você chegar do nada e falar, eu não quero mais ser ansiosa. Você já deve ter tentado fazer isso, você viu que não funciona, você precisa de método, técnica, né? Você precisa de um processo para fazer isso. Por isso que eu tenho um método que eu ensino todo esse processo completo no meu método para você fazer uma reprogramação. Mas aqui não é o caso, mas é só para você entender que existe método para isso, tá? E isso você faz através de técnicas, de um aprendizado, você precisa de autoconhecimento, você precisa de técnica para fazer essa reprogramação de forma rápida, porque existem aquelas técnicas mais demoradas, aquele processo de devagar, que é muito comum, né, que as pessoas usam, e existem aquelas mais rápidas. A mudança acontece muito mais rápida do que aquele processo mais devagar e mais lento que algumas pessoas utilizam, tá certo? Então é basicamente isso que acontece no seu cérebro quando você tem ansiedade, e é por isso que você sente ansiedade exagerada. E você pode mudar isso mudando as suas conexões neurais, falando para o seu cérebro, eu não quero mais sentir medo quando pensar em algo do futuro. Eu quero sentir tranquilidade, mas não é somente falando assim racionalmente. Como disse a você, você precisa fazer técnicas, tem que usar um método para fazer isso, tá certo? Então é isso. Espero que você tenha se entendido melhor e também você tenha entendido a grande mensagem desse vídeo aqui,
que na verdade não quero mais ser mais um que vai falar sobre ansiedade. Eu quero ser um que vai dizer para você que você não está condenado a ter ansiedade, que você pode mudar, que você não precisa mais ficar pensando que você vai ficar ansioso pro resto da sua vida. Você pode fazer essa mudança no seu próprio cérebro, porque o seu cérebro já tem toda a plasticidade neural. Plasticidade neural é, seu cérebro modifica, ele muda. Você tem uma conexão neural, aqui você pode anular essa conexão neural e criar uma conexão neural nova para você ser pessoa mais tranquila. Isso é cientificamente comprovado. Você tem conexões neurais que podem ser modificadas e você pode fazer isso, não importa a sua idade, não importa de onde você veio, não importa o seu nível de conhecimento, não importa. Você pode mudar as suas conexões neurais para ser uma pessoa muito melhor. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte e compartilha também para aquelas pessoas que não sabem disso, que querem aprender, que sofrem com ansiedade, por exemplo. Então, gostou da aula? Quer aprender muito mais e de forma mais profunda? Eu deixei um link aqui embaixo, temporariamente, com um curso gratuito de autoconhecimento emocional. Esse curso é gratuito, por tempo limitado. O link está aqui embaixo e para você ter acesso é só ir lá, clicar e assistir às aulas. Olha só, por tempo limitado, hein? Aproveite, está lá o link, assista às aulas, aproveite para se autoconhecer, se autoentender para você ter controle das suas emoções. Um grande abraço e até mais.